A cena lembra de uma implosão. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E mais uma vez eu quero falar a respeito do que ocorreu em Minas Gerais, mais exatamente em Brumadinho, com a barragem. Todos eu sei que já sabem, já estão meio que saturados desses assuntos, mas é necessário falar e provavelmente esse será o último vídeo que eu falo sobre isso, pois eu achei de uma extrema importância falar essas coisas, pois com certeza você não vai ouvir aí na mídia ou praticamente irá ouvir subliminarmente. Então, eu vou falar algumas coisas a respeito do que ocorreu lá, que muita gente não falou, e no final eu vou falar sobre o caso da Anitta, como eu coloquei aí no título do vídeo. A gente sabe que todas essas coisas, avaliando a situação, principalmente as pessoas que me acompanham há tempos já aqui nesse canal, sabem que muitas coisas que ocorrem não são naturais, e principalmente não são por causas naturais, como assim eles quiseram dizer que foi o que ocorreu com a barragem, pois hoje, pelas leis do Brasil, coisas que acontecem em barragens como essa que ocorreu, mesmo que vocês fiquem pasmados, eles consideram um desastre natural, algo natural. Mas não foi. Pelo contrário, analisando toda a situação, nós vemos que isso sim, praticamente foi proposital. Eu estou dando a minha opinião e vou continuar sempre falando aqui. Eu sei que muitos vão me criticar por essas coisas que eu estou falando, mas na minha opinião sim, foi proposital. Nos últimos dois vídeos que eu fiz, eu falei a respeito de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Tivemos há 3 anos atrás o caso de Mariana e agora tivemos de Brumadinho. Mas o que é que não falaram ainda? Na minha opinião, o que ocorreu foi muito pior do que nós imaginamos e é um ciclo de acontecimentos que vai resultar em algo crítico, principalmente para grande parte da população brasileira. Infelizmente, muitas famílias foram afetadas, como essas, onde tiveram pessoas que infelizmente eles perderam, mas uma grande parte da população brasileira será afetada, muito maior do que nós imaginamos. Eu recomendo que você assista o vídeo de hoje e para entender completamente, eu recomendo que assista o vídeo de amanhã. Qual é o motivo do exército de Israel vir até o Brasil com 16 toneladas de equipamento? Eu acredito que com todos os estudos que eu fiz, fiquei praticamente o final de semana todo lendo reportagens, juntando fatos, juntando ligações, pessoas me ajudando, pessoas que trazem informações aqui no canal, pessoas que estão comprometidas com a verdade, e aí conseguimos chegar num ponto, numa equação final para essa situação. E realmente é muito pior do que nós imaginamos. É por isso que eu peço que você inscreva-se nesse canal, caso seja sua primeira vez, e também me ajude no compartilhamento dessas mensagens, pois sabem como o YouTube está, em que ele está se transformando, né? Ele está tirando a recomendação dos vídeos, já cortou a monetização há muito tempo. Muitos dos vídeos, quando a gente fala sobre essas coisas, eles tentam tirar, fazer com que você pare a todo custo de falar sobre isso. Entrando então no tema principal desse vídeo, nós sabemos quem é realmente o dono da Vale, George Soros. Quem comprou a Vale do Rio Doce? Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. Sabemos que George Soros é um cara que luta fervorosamente por uma nova ordem mundial. No outro vídeo eu mostrei ele falando isso aqui a respeito. Sabemos que ele luta também pela redução populacional, pela diminuição de CO2, aquela máscara dizendo que 8 bilhões de pessoas causam uma grande quantidade de gás carbônico, isso é totalmente prejudicial para o mundo. Sabemos também que ele é um judeu sionista, ele também tem parte com esse Estado de Israel que existe aí nos dias de hoje. Então é uma equação que vai se fechando. Provavelmente, puxando todas essas peças e observando a última reportagem da Rede Globo de televisão, nós vimos que provavelmente houve sim uma implosão ali na barragem. E vocês vão analisar, principalmente nas mensagens subliminares deixadas aí pelo próprio William Bonner do Jornal Nacional. A cena lembra de uma implosão. Veja, observe como é que a barragem afunda de uma única vez. Se você olhar simulações de barragens aqui no YouTube, de como elas são derrubadas, você vê que é sempre uma parte ou em outra, você vê que nunca ela vem por inteiro, mas dessa vez é como se ela fosse por inteiro, e vocês vão ver alguns fatos que podem confirmar essa suposta teoria. Na sequência, nós temos aí o relato de um dos homens que conseguiu sair dessa situação. Ele está vivo e passou aí o relato para que nós ficássemos sabendo. Mas algo que me deixou curioso é que ele escutou uma explosão antes do processo da lama. O barulho da barragem
foi confundido na mente dele por uma grande explosão. Veja aí. Estourando. Eu achei que não fosse a barragem que estivesse explodindo, achei que fosse um caminhão, um pneu gigante que tivesse estourado. E na sequência, a própria repórter do Jornal Nacional confirma que é o pedido que ele fez aí para que os peritos consigam decifrar o que realmente foi. Será que havia sido algo que explodiu? E fica muito claro com a própria repórter, mas mesmo assim se torna algo subliminar, algo que eles não deixam específicos na reportagem. O homem que escapou quase que por milagre dessa tragédia humana encerrou o depoimento pedindo que os peritos avaliem se explosões de minas adjacentes influenciaram na ruptura da barragem 1 da Vale. Então, juntando várias peças desse quebra-cabeça, nós conseguimos chegar em um denominador comum. George Soros, o acontecimento de 3 anos atrás, em menos de 130 quilômetros do mesmo local, as leis no Brasil que praticamente deixam impunes algo e situações dessa forma, vemos que realmente é algo que foi proposital. Agora, rios estão contaminados com chumbo, com mercúrio, várias e várias pessoas vão sofrer as consequências desse fato. Várias doenças serão geradas e muitas pessoas, nos próximos anos, trarão até mesmo novos tipos de doença por conta da água, do solo e até mesmo do ar da região e das redondezas. Algo que mostra ainda mais que foi algo planejado foi o caso da sirene, que simplesmente não tocou. E o problema da sirene é que a sirene que ia tocar foi engolfada pela queda da barragem antes que ela pudesse tocar. E que a maldade dos caras foi tão grande, onde construíram um restaurante e a sede ali embaixo. Curiosamente, ou coincidentemente, o fato ocorreu por volta de 12h30, onde as pessoas, em sua maioria, estavam almoçando nesse restaurante, no refeitório, e eles simplesmente já sabiam disso. Com tanta segurança do trabalho, eles acharam comum deixar isso simplesmente embaixo de uma barragem. Reportagem da Folha de São Paulo afirma que a Vale já sabia que um eventual rompimento da barragem destruiria as áreas industriais da mina de Córrego do Feijão, incluindo o restaurante e a sede da unidade. Mas qual foi o motivo de eu falar tudo isso? O motivo é que esses caras planejam algo muito maior. Além da contaminação e da despopulação de várias e milhares de pessoas, pois eles já deram um alerta que poderia ocorrer em uma terceira barragem, fazendo com que milhares de pessoas saíssem da região. Eles deixaram aquela região limpa e assim colocaram 16 toneladas de equipamento vindos do Estado de Israel aqui. Mas esse tema eu deixarei para o próximo vídeo. O que eu quero trazer com todas as informações para vocês é que é algo muito bem calculado, algo muito bem planejado. E como esses caras gostam de brincar, eu gostaria de deixar agora um questionamento, algo que não é nada concreto, são apenas questionamentos, pessoas me mandaram e eu pergunto a vocês. Em um dos últimos clipes da cantora Anitta, ela mostra pessoas meio à lama, pessoas meio que sofrendo ali em um monte de lama. Qual seria o motivo? O clipe é da música Veneno, onde ela faz uma menção a Eva e a serpente, uma das maiores tragédias que já ocorreram na história da humanidade. Se você olhar pelo lado cristão, olhar pelo lado da história da Bíblia, você verá que Eva, a serpente e Adão cometeram o maior pecado possível contra o próprio Criador, fazendo com que assim o pecado entrasse no mundo e consequentemente a morte espiritual. Então isso foi uma das piores coisas e o sistema gosta cada vez mais de exaltar isso. Exaltar a morte, exaltar o pecado. E junto com esse clipe, nós vemos que pessoas estão em meio a uma grande quantidade de lama. E na sequência, vemos também pessoas em um tipo de hospital, um hospital meio que clandestino, um hospital meio que de cidade de interior. Mensagens subliminares. E por que eu falo isso? Porque a Anitta já tem um histórico muito grande de trazer mensagens subliminares e mensagens dessa elite maçônica e sionista. Você pode ver e reparar em vários shows e clipes delas a quantidade de mensagens que nós temos. O símbolo da maçonaria, por exemplo, ela sempre exaltando o olho, exaltando em várias roupas de maneira até mesmo descarada, maneira que não podemos dizer que é algo subliminar, e várias vezes trabalhando para essa elite de todas as formas. Seria a Anitta alguém que trouxe aí uma mensagem subliminar, predizendo algo que iria acontecer em Brumadinho? Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu realmente fico muito intrigado com tudo isso.
Parece muito uma teoria louca da conspiração, parece que eu sou louco, mas juntando todos os fatos, nós chegamos em um denominador comum. E isso realmente pode por muito ser taxado como loucura, como teoria da conspiração. Mas somente quando as coisas acontecem, como aconteceu lá, as pessoas ficam chocadas, pasmadas. Elas não acreditam no que aconteceu. Mas acontece e irá continuar acontecendo. Anitta, em um dos últimos carnavais, estava aí vestida de Semíramis, a mulher de Nimrod, o Deus Sol, o Baal, aquele que eu falei em um dos vídeos anteriores. E qual seria o motivo para o exército de Israel chegar aqui, dizer que os equipamentos deles simplesmente não funcionaram, ficarem 4 dias e depois voltarem? Existe realmente um grande motivo, muito pior do que todos esses que eu falei nesse vídeo até agora, e você entenderá a falsa bandeira, a falsa jogada de deputados do PSL indo para a China ao mesmo momento que essas coisas vinham para cá. Acompanhem meu próximo vídeo, inscrevam-se no canal e deixe sua opinião. Anitta, com esse histórico de sempre trazer mensagens subliminares, trouxe algo subliminar aí pra gente a respeito disso? Sim, nós vivemos em uma Matrix, vivemos em uma caverna de Platão. Você pode pensar que tudo isso é loucura e teoria da conspiração, mas analise bem os fatos e você verá as coisas acontecendo debaixo de nossos olhos. Acompanhe meu próximo vídeo para fechar esse caso, fechar essas informações, e eu tenho certeza que você ficará muito mais impressionado do que provavelmente já está. Inscreva-se nesse canal, siga-me nas redes sociais e não esqueça de me ajudar no mais importante, que é o compartilhamento dessa mensagem. Só assim ela consegue chegar em outras pessoas, pois se depender do YouTube, eles vão barrar esse vídeo o mais rápido possível. Se for de sua vontade, pode baixar, guarde o vídeo, coloque nas suas redes sociais, pois não podemos deixar essas informações caírem. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e vamos questionar, analise tudo.